O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, aqueles que puderem. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bonfim, vindos de perto ou de longe. Minha saudação, mais uma vez, a você, devoto, devota, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. Hoje, nós estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. A palavra ascensão significa elevação. Conforme nós escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos, de repente Jesus aparece, vai subindo e eles ficam olhando. No Evangelho, nós escutamos que, naquele momento, Jesus diz aos discípulos: vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prestem bem atenção. Jesus veio ao mundo, cumpriu a sua missão, foi crucificado, morreu, ressuscitou e foi para junto do Pai. Mas ele disse, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. O que aconteceu? Então, de hoje a 8, nós estamos celebrando a descida do Espírito Santo, celebrando a solenidade de Pentecostes. Porém, Jesus, tendo ido para o céu, ele passa para os discípulos
a missão de continuar falando dele, anunciando o evangelho dele e batizando as pessoas. Então hoje, assim como os discípulos foram enviados, nós também renovamos o nosso compromisso com Deus, de servir, o nosso compromisso missionário, cada um de nós, sobretudo através do testemunho de vida, deve ser um missionário do bem, da justiça, da verdade, da paz. Porém, no dia de hoje, nós temos 2 motivos celebrativos importantes. Para nós católicos, hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É o dia que a Igreja valoriza, incentiva e também oferece uma palavra para os comunicadores, sempre alertando o que é importante valorizar na comunicação. Cada ano, o Papa escreve uma mensagem para que todos os comunicadores, os meios de comunicação, façam uma reflexão. O Papa Bento, consciente, o Papa Leão, eu estou ainda com Bento, o Papa Leão está muito antenado com a questão da IA, inteligência artificial. E ele chama atenção a respeito de que a comunicação, mesmo valorizando, mesmo reconhecendo a importância do digital, não pode perder a perspectiva de valorizar a voz das pessoas e o rosto das pessoas, não aquele rosto que a IA faz. Às vezes você pega uma foto de alguém que a IA transforma aquela pessoa. Se tem ruga, a ruga some. Se tem cabelos brancos, os cabelos brancos somem. E a pessoa fica novinha. Não, esse rosto não é o rosto verdadeiro. Mesmo que peguem a nossa voz, como fazem, se você prestar bem atenção, aquela voz não é a daquela pessoa. Pois bem, na mensagem que o Papa Leão escreveu, com o título Preservar Vozes e Rostos Humanos, ele destaca que o rosto e a voz são traços únicos e distintivos de cada pessoa. Ele diz que a voz e o rosto manifestam a verdadeira identidade das pessoas.
e que tanto a voz como o rosto das pessoas são sagrados e que são dados por Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, e que desde o momento da criação, Deus quis o ser humano como seu interlocutor. E cita São Gregório de Nissa, dizendo: Deus imprimiu no nosso rosto um reflexo do amor divino, para que cada um de nós possa viver plenamente a sua humanidade por meio do amor e possa preservar os rostos e as vozes humanas como selo, como reflexo do amor de Deus. Para o Papa Leão, a nossa voz é um meio de identificação da pessoa. Um dia, só para dar um exemplo, eu estava em Valença, estacionando o carro, e uma pessoa do outro lado do muro, nunca esqueci disso, eu falei e a pessoa do outro lado do muro gritou, Padre Edson. Por quê? Porque aquela pessoa conhecia a minha voz. Ela acompanhava a missa que eu celebro 7h30 da manhã pela rádio e certamente pelo YouTube. Ela conhecia a minha voz. Quando nós escutamos uma voz conhecida, a gente logo identifica, fulano ou fulana está aí. Quando nós guardamos a fisionomia de uma pessoa, mesmo que passe um tempo sem encontrar aquela pessoa, quando nós encontramos, nós recordamos. Ou um filho, um parente, a gente olha para ele e diz: você é filho ou filha de fulano? Porque os traços do rosto são parecidos. Então, em tempos de supervalorização do digital, não percamos a oportunidade de valorizar a voz e o rosto das pessoas como um meio de identificação. Não percamos o valor de que toda pessoa ela é filha de Deus e tem uma dignidade. Leiam na íntegra a mensagem do Papa. Você coloca lá no seu computador, no seu celular, mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial das Comunicações 2026. É muito bom, muito boa a mensagem. Mas hoje também, nós católicos e algumas igrejas que cultivam um diálogo, igrejas cristãs, de hoje até domingo, nós rezamos pela unidade cristã. São muitas as igrejas cristãs. Igreja cristã é aquela que acredita que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Assembleia de Deus, Batista,
luteranos, anglicanos, e tem outras tantas por aí, mas um não quer encontrar o outro. Quem congrega numa igreja não quer nem conta, sobretudo com nós católicos. Que coisa! Acreditamos no mesmo Senhor, pregamos o mesmo Evangelho, mas vivemos distantes e até nos consideramos inimigos. Desculpem falar mais uma coisa da minha vida. Eu fui visitar uma pessoa que estava se ultimando ali no Hospital da Mulher, uma fiel aqui. As filhas me chamaram. Quando eu cheguei, encontrei um dos filhos de paletó, logo eu pensei, é um pastor. Quando eu cheguei, esse homem parecia que o demônio estava chegando. Ele se transformou, nem olhava para mim. Levantou, saiu. Eu cheguei, rezei, dei a comunhão à senhora. Que besteira! Eu fui ver a mãe dele, que era católica, e queria a visita de um padre. Mas na concepção dele, eu era um inimigo. E é assim. Então, nós rezamos pela unidade, para que sejamos mais próximos, para que nos respeitemos, para que possamos valorizar o que nos une. E o que nos une, em primeiro lugar, é a fé no mesmo Deus, no mesmo Jesus Cristo. Mas tem uma comissão de igrejas que conseguem dialogar e que sempre escreve na semana de oração pela unidade dos cristãos uma mensagem e sempre escolhe um título. E qual é o título do tema da semana de oração pela unidade cristã 2026? Há um só corpo e um só espírito, assim como a vocação de vocês o chama a uma só esperança. Então, durante toda a semana, nas suas orações pessoais, lembrem de rezar pela união, pela aproximação, pela convivência fraterna dos cristãos. Aqui no Bonfim, no final de todas as missas, nós estaremos rezando uma oração que também esse grupo elabora. E se você quiser aprofundar, é só colocar também no seu computador, no seu celular. Tema da semana de oração pela unidade dos cristãos 2026. Olha que eu estou passando 2 deveres para casa, tá bom? Espero que os bons alunos cumpram e façam as 2 pesquisas sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações 2026 e o tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã 2026.
Amém.